E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre Scrum. Não metodologia Scrum para programadores ou te ensinar com detalhes o que é Scrum, mas trazer o Scrum para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para nossas atividades que a gente faz sempre. O Scrum ele é um framework, né, que se encaixa muito no movimento ágil, na metodologia ágil, né, o Scrum. E eu vou falar um pouquinho dele, alguns pontos principais que eu estava anotando para que a gente traga isso para a nossa vida e que o Scrum seja uma maneira bacana de se viver, de fazer as suas atividades, de planejar, de colocar projetos em ação, tá bom? Eu trouxe aqui os 4 pilares do Scrum e depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre como ele, né, em paralelo com a nossa vida, o nosso dia a dia, nossas decisões, isso também influencia como a gente vai ter resultado da nossa vida. Não somente em projetos, não somente em fábrica de software, mas na nossa vida no dia a dia mesmo. Né? Então eu vou trazer aqui os 4 pilares fundamentais do ágil. E eu quero falar um pouquinho para vocês aí. Eu, Thiago Camargo, já trabalho há 23 anos com tecnologia. Já sou, né, graças ao bom Deus, né, só quem passou sabe, né, fui aprovado pelo PMI. MIT ainda não, mas o PMI sim, né, que já é um grande avanço, é algo só quem passou sabe, né, que é desafiador estudar, né, ter os seus compromissos diários normalmente, sua empresa, seu projeto e etc. E ainda mais se capacitar para passar na PMI. Né? E uma coisa bacana, e até vou trazer uma informação para vocês aqui, no Brasil hoje tem 220 milhões de pessoas hoje no Brasil, né? E nós temos aí cerca de somente 16 mil profissionais gabaritados e certificados pela PMI para poder atuar com essa certificação, com essa garantia um pouco mais de qualidade, né, nos seus serviços, nas suas atividades. E graças ao bom Deus, né, eu consegui esta certificação e vale aí a gente ressaltar um pouquinho desses 4 pilares que agora, né, quem está estudando o Scrum, que eu indico muito a Vanzolini. Eu fiz esse curso com o André Riccardi, que é um excelente professor, estou recomendando aqui. E a Vanzolini é um excelente instituto, tá? E me deu todo o suporte que eu precisava e me ajudou bastante, então eu estou indicando eles porque vale a pena, né? E você que está se preparando, estude bastante, estude práticas, né? E focado muito em ágil, está muito focado o ágil, o dia a dia, as perguntas estão muito direcionados para isso, que se você se dedicar, você também vai conseguir passar. Tá bom? E é uma conquista maravilhosa. Só para você ter uma ideia, eu consegui essa certificação no dia 31 de dezembro. Né? Eu fiz a prova no dia 30, dia 31 recebi essa confirmação e foi uma virada de ano espetacular, né? Com essa conquista. Então eu vou trazer aqui os 4 pilares fundamentais, 4 fatores, né, valores principais da metodologia ágil, né? Que ela foca o quê? Em indivíduos e interações mais do que processo, né? O segundo, software funcional mais do que documentação. Terceiro, colaboração ao cliente mais do que negociação de contrato. E quarto, responder à mudança mais do que seguir um plano. E a gente vai comentar um pouquinho desses 4 aí. Tem outros detalhes, outros pontos, mas aí não é o foco de agora. Vai estudar Scrum, porque isso realmente transforma a vida e vale muito a pena aprender e saber como trabalhar utilizando Scrum e outros frameworks ágeis, Kanban e por aí vai, né? O que eu gostaria de frisar um pouquinho para vocês? Eu, né, sou baterista, toco bateria desde os 11 anos de idade. Ah, Thiago, por que você está falando isso? Segura que você vai entender, né? E eu me lembro muito bem que a primeira vez que eu fui tocar, eu tava com medo. Tava com medo de errar, tava com medo de fazer uma coisa não der certo, tava com medo de se mostrar na frente dos outros, tava com medo de tudo, né? E me preparei, estudei, me preparei e fui lá. Só que o tempo que eu me preparei, ele foi muito mais longo e com menos resultado comparado a quando eu comecei a tocar e comecei a fazer, a praticar, né? Então, se eu posso te dar um exemplo, do tempo que eu tô na teoria, a teoria não te dá tanto resultado quanto a prática, tá? Então, eu estava vendo um professor de uma universidade comentando sobre Scrum e fazendo um resumo, né, do Scrum, assim, não em sua essência das letras ou de fato, né, os 4 fatores, os 10 pilares do ágil, enfim, mas em sua essência e resumidamente, né? Então,
se você comparar a teoria, né, ela não te traz tanto resultado quanto a prática de fato, né? Um outro exemplo, um engenheiro que estuda lá seus 5 anos de engenharia civil, de construção lá, por exemplo, ele vai sair da faculdade sabendo muito menos do que alguém que está na mão na massa, está trabalhando ali no pesado mesmo, sem ter passado muitas vezes pelos 5 anos de uma faculdade. Não estou falando que não deve fazer e etc. Só estou falando esse comparativo, né? O mão na massa é o Scrum que você realmente executa, né? A atividade em paralelo com as outras ações que estão sendo planejadas ainda, né? O método cascata, que é um método um pouco tradicional, né? Que também funciona bem, né? É óbvio que cada projeto, cada atividade se encaixa uma metodologia, se encaixa uma forma de execução, mas comparado, né? Com o Scrum ele traz muita rapidez, por isso que é chamado ágil, esse framework, ele faz parte de uma metodologia ágil, né? E por isso que o Scrum ele faz com que você consiga começar rápido, né, identificar o erro rápido, corrigir rápido, né, e isso faz com que você entregue mais rapidamente aquele produto. Por exemplo, né, eu tenho um projeto que o cliente me pediu para fazer uma tela, um desenvolvimento, um sistema. E vai demorar 6 meses. Imagina que você está desenvolvendo lá, você não fala com o cliente durante os 6 meses. Na hora que você for falar com o cliente fala, cara, há 6 meses atrás eu pedi, mas não é isso que eu quero, cara. Você entendeu errado, né? Ou mudou o governo, mudou a lei e isso já não encaixa mais para mim. Né? Então você vai ser frustrado, seu cliente frustrado, não vai atender expectativa, né? Vai ter que fazer um novo contrato, o cliente não vai querer te pagar de novo, você não vai querer fazer com dinheiro já pago, enfim, vai gerar um estresse, né? Então o ágil ele serve para você rapidamente entender se você está indo no caminho certo, se o cliente está com a esperança, a expectativa correta com base nas suas entregas, e você consegue já ir fazendo pequenas entregas, né? Os incrementos que a gente chama. Eu tô falando alguns linguajares técnicos aqui, mas vão estudar Scrum, porque isso é muito interessante. Eu não vou entrar no mérito de detalhes, ensinamento do Scrum aqui. Mas o que eu quero frisar para vocês é que o Scrum ele prevalece, né? O cliente, a comunicação, ele prevalece o funcionamento, o resultado do que o processo. Ele favorece a parte de um ajudar o outro, a parte de colaboração, isso é muito importante, né? Do que o formalismo, né? Do que a formalidade, e se adaptar rapidamente, que é a resiliência, né? Então, trazendo isso para o nosso dia a dia, trazendo isso para a nossa vida, faz com que você consiga pensar um pouco mais do seu próximo, né? Por que o ágil pensa lá no indivíduo? Né? Você tem que pensar em pessoas, não vai pensar só em processo, né? Você tem que pensar em uma boa comunicação, em apoiar o seu próximo, ter uma boa empatia, do que você formalizar em algum documento, algum contrato. Não, você, ao invés de eu ajudar ele, eu vou falar para ciclano te ajudar, né? Tem um pastor que ele fala assim, que chegam muito para ele, pastor, o fulano tá precisando de ajuda, o senhor não quer ajudar? E ele fala assim, quem tem que ajudar é você, né? A igreja, óbvio que pode ajudar, mas se aquela pessoa direcionou para você, com certeza você tem que dar o primeiro passo, né? Não a pessoa vem pedir um alimento aqui, não tô falando que tem que dar sempre, porque tem de pessoas em pessoas, tem de caso a caso, mas vem te dar um alimento, você fala, não, vai embora, eu vou orar por você, que Deus te abençoe. Né? Se você tem condição de ajudar, por que não ajudar? Sabendo, né, que realmente aquela pessoa não vai fazer mau uso daquilo, vai vender para fazer alguma outra coisa, enfim. Mas o que eu quero dizer para você, vamos começar a pensar mais em pessoas, em menos em você mesmo, né? Vamos pensar em menos formalidade, né? Menos formalidade e mais empatia, né? Vamos pensar em ajudar o próximo sem você querer receber de volta. Né? Então, eu quero trazer o Scrum para a nossa vida. E por que eu falei da bateria? Né? Por que eu falei de ser baterista? Porque realmente eu vejo que se eu tivesse começado um pouco antes, eu podia ter desperdiçado menos tempo na teoria e muito mais na prática. Né? O medo te faz não dar os passos que você deve dar. Né? Então, o Scrum para a nossa vida comece a fazer. Comece a fazer porque você vai ver rapidamente os erros e vai corrigir rapidamente os erros. E ao invés de você levar
muitos anos para ter um resultado, você vai ter pequenos resultados que vai para o caminho certo de uma forma muito mais rápida, né? Então seja o Scrum Master, aí depois você descobre o que é isso, mas seja o Scrum Master da sua vida, seja o PO, né, do seu projeto, né? Faça com que essas entregas aí revisite sempre os seus projetos, revisite sempre as suas decisões, revisite sempre como foi ontem, porque hoje tem que ser melhor do que ontem, né? Ontem foi melhor do que anteontem e amanhã vai ser melhor do que hoje, né? Então revisite sempre as suas entregas, vê se o que você fez ontem valeu a pena ou você poderia ter feito melhor, né? Se você conseguiu ajudar alguém, como você poderia ter ajudado de fato. Então revisite sempre, reavalie, reorganize a sua vida, faça sempre o melhor. Lá na Bíblia, né, em Colossenses 3:23 diz, e eu sigo muito a Bíblia, quem está me seguindo, quem me conhece, fala assim, faça sempre o melhor, como se fosse para Deus. E realmente é isso, você tem que fazer sempre o melhor. E eu tenho uns outros vídeos aí, quem sabe eu posto mais, mas tem um exemplo, né, e para finalizar agora, um caso de você sempre estar fazendo o melhor, né? Depois eu até falo um pouquinho da minha história, mas tem muitos casos que você vê alguém se dedicando, vê alguém fazendo o melhor e muitas vezes fala, nossa, por que ele se sacrifica daquele jeito, né? E no fim, aquela pessoa ela é vista por alguém, ela é identificada por alguém e a vida dela é transformada por causa dela estar fazendo o melhor, mesmo que seja no simples. Então segue para você uma frase aí, mesmo no simples, faça o seu melhor. Tá bom? Espero que você tome isso, essas palavras, esse bate-papo aqui, né? Essa troca de conhecimento, de pensamento, raciocínio aqui, e que você leve o Scrum, né? Traduza o Scrum como praticar rápido, errar rápido e corrigir rápido. É óbvio que você tem que planejar. Não é que eu estou te falando para você tomar uma decisão e já começar a executar sem ter um planejamento anterior, né, a isso. Mas planeje, mas não perca muito tempo no planejamento. Estude, mas não perca muito tempo no estudo, né? Normalmente quem é postergador, né? Ele como é que é a palavra? Ele é muito detalhista, ele é muito perfeccionista, né? Quem é procrastinador normalmente é perfeccionista, porque ele quer fazer aquilo da forma perfeita, ele quer fazer aquilo que seja maravilhoso. Não, comece agora, né? Comece a fazer, porque você vai ver que Deus vai abençoar a sua vida, né? E vai te guiar nos caminhos aí. Dê o primeiro passo, porque o chão vai vir logo na sequência, tá bom? Fiquem com Deus, tchau, tchau, até mais.